Apresentação: Rafael Pio. 11 horas 5 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas, pelos nossos aplicativos, pelos aplicativos de streaming na internet, onde lá está o somzão da CBN Campinas. Sejam todos muito bem-vindos ao CBN Esportes desta quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Uma quarta-feira que já começou no CBN Campinas com notícias de Ponte Preta e Guarani, Carlão de Freitas participando com Carol Rodrigues e Gui Pierangeli, agora no CBN Esportes, dentro também do estúdio CBN Informações, tem o Arena CBN às 4, e aí a gente vai parar só amanhã de falar de Ponte Preta e Guarani, porque a partir das 9 horas da noite tem rodada dupla com Ituano e Ponte Preta, direto do estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, toda a equipe da CBN Campinas lá no Novelli Júnior para Ituano e Ponte Preta, com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, Eliel Almeida na ancoragem de toda essa rapaziada. Enquanto isso, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estará Adriana Almeida, trazendo todas as informações de tudo que acontece no jogo entre Guarani e Mirassol. Ou seja, futebol é o que não vai faltar nos 99.1 nesta quarta-feira. E a gente já começa com os principais destaques de hoje. Começando pela Macaca. Ai, Ponte Preta. Vamos fazer a quarta-feira ser boa. Vamos fazer a quarta-feira ser tranquila. Deixe Carlão de Freitas voltar de Itu sorrindo no carro, porque senão a viagem de volta fica ruim. Antônio Lupe, cara fechada, ele é o Almeida mal-humorado, Naldo Araújo sem conversar. Então esperamos que a viagem de volta seja daquelas que quando rasga ali o trevo, como que é? O Sérgio Mota, quando rasga o trevo Sérgio Mota, que pega Prestes Maia, desce Moraes Salles, vem pela Benjamin Constant, todo mundo que passa nos carros em volta, ouve Carlão de Freitas sorrindo, ouve Antônio Lupe comemorando, é uma festa só. O destaque da Macaca, e aí, Antônio Lupe? Oi, Pio, bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Hoje é dia de Ponte Preta, a Macaca enfrenta o Ituano fora de casa em busca da primeira vitória como visitante na Série B. Em entrevista coletiva, o técnico Felipe Moreira ressaltou que não existe problema de relacionamento no grupo de atletas com a comissão técnica e espera, mesmo com muitos desfalques, conquistar a vitória para aliviar o clima que acontece no estádio Moisés Lucarelli. Atacante André, conhecido como André Balada, está acertado com a Ponte Preta e deve ser uma das caras novas na abertura da janela que acontece no início do mês que vem. Meu Deus do céu, são muitas informações, muitas notícias para a gente discutir. Por enquanto, Carlão de Freitas, eu fiz essa provocação na abertura porque me lembro muito bem e foi pós-jogo do Guarani, que nos encontramos ali na Prestes Maia e o carro estava barulhento, estava alvoroçado, porque o Bugre havia vencido naquela ocasião. E hoje a viagem de volta de Itu, como é que vai ser, hein, Carlão? Bom dia! Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Eu só não lembro assim, quais eram os integrantes do carro para saber se estava alvoroçado o carro ou não. Depois você me confirma. Mas, Pio, brincadeiras à parte, é claro que a gente fica na esperança da Ponte conquistar um bom resultado, mas racionalmente, acompanhando o noticiário, vendo o que a Ponte tem à disposição, vendo o que o Ituano tem à disposição, é pouco provável que aconteça isso. É uma Ponte desfalcada, é uma Ponte que passa por problemas internos inúmeros, gravíssimos, e dentro de campo isso acaba se refletindo. Diferente do Ituano, que vive uma calmaria após a chegada do técnico Marcinho Freitas, aqui de Campinas, do morador do Jardim Olina, né? E é difícil para a Ponte, mas é futebol, Pio. De repente a Ponte vai lá, encaixa um contragolpe e pega Santos Dumont aí com os 3 pontos na bagagem. Acho difícil, acho pouco provável, mas na hora que a bola rola, de repente, este cenário pode mudar.
E no mesmo horário também, às 9h30 da noite, como eu disse, com Adriana Almeida trazendo todas as informações durante a nossa jornada, tem Guarani e Mirassol. Quem traz o destaque do Bugre é Júlio Nascimento. E aí, Julião? Oi, Pio, um abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. O Guarani entra em campo nesta quarta-feira, novamente em casa contra o Mirassol, em busca da segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Humberto Louser. Para o jogo de hoje, a comissão técnica volta a contar com 2 atletas importantes, o zagueiro Lucão e o atacante Bruno José, jogadores que cumpriram suspensão contra o Vitória e voltam a ficar à disposição para a partida contra o Mirassol. A principal dúvida está no ataque. João Vitor, destaque do último jogo com 2 assistências, compete com o próprio Bruno José. Já Regis deve seguir no banco de reservas, porque existe um cronograma especial para que fisicamente Regis fique ainda melhor para a sequência da Série B. Pio. Eu não diria um clássico, mas principalmente nos últimos anos, né, com essa ascensão do Mirassol, é um confronto paulista dentro do Campeonato Brasileiro que já está se tornando tradicional, né, Carlão? É verdade, Pio. O Guarani dispensa qualquer apresentação com relação à sua tradição, mas o Mirassol vive um momento importante dentro da história, né? Dentro da sua história. Há muito tempo, aliás, né? Não é nem momento, né? Já é algo importante realmente dentro da história do Mirassol. E virou, sim, um duelo que há muito tempo tem se desenhado, né? Já tivemos aí um embate em semifinal de Troféu do Interior. Então, realmente, é um jogo importante, um jogo em que vai exigir do Guarani, mas é um astral diferente. É um Guarani que vem de vitória sobre o Vitória, né? Um triunfo sobre o Vitória. É um Guarani que já tem a cara, já tem uma mentalidade do técnico Humberto Louser diante de um forte Mirassol. Mas, Pio, eu acho que brinco de ouro, a presença do torcedor, embora o jogo seja num horário complicado, mas principalmente o bom momento, a boa fase, começando a se construir, eu acho que o Guarani tem boas condições de conquistar aí o resultado positivo. E, Pio, estava conversando com um informante dentro da Taba Bugrina, aquela coisa, quem você acha que joga, quem você acha que não joga, aquele café matinal, né? Sim. Claro, logicamente, café pela manhã. Eu acho, achismo, mas eu acho que só sai um integrante da zaga, ou o Valber ou o Alvarinho. Eu acho que sai o Alvarinho para a entrada do Lucão. As demais posições, o mesmo esquadrão que venceu o Vitória no último domingo. Boa, e a gente vai discutir essa provável escalação do Guarani. Hoje é noite de Libertadores da América. Corinthians em campo, não vale absolutamente nada, aquela coisa toda, infelizmente, né? Então, sem muita importância, mas Eliel Almeida estará acompanhando todos os resultados, trazendo durante a jornada esportiva, mas quem traz os destaques dos clubes da capital e também do Peixe é Gabriel Dudziak. Mesmo podendo perder, o São Paulo venceu. No Morumbi, o tricolor paulista bateu o Tigre da Argentina por 2-0 e garantiu a primeira posição no grupo D da Copa Sul-Americana. Hoje, o Corinthians, com reservas, encerra a participação na fase de grupos da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, na Neoquímica Arena. O Santos apresentou o técnico Paulo Turra e o Palmeiras não terá o volante Zé Rafael para o jogo de quinta-feira contra o Bolívar. Carlão de Freitas, São Paulo, para dar uma acalmada, inclusive, ali nos ânimos, as coisas andavam meio estranhas ali no Morumbi, consegue a classificação, e o torcedor do Corinthians, se bobear, não vai nem querer acompanhar o jogo, né, cara? Pio, o São Paulo, aquela coisa de altos e baixos, né? Venceu bem o Tigre com autoridade, podendo dar agora uma descansada na Sul-Americana e pensar efetivamente em Brasileirão, e na outra semana o duelo contra o Palmeiras. Então foi bom para o técnico Dorival Júnior essa vitória, dar uma apaziguada e dar a possibilidade dele focar realmente em Brasileirão e, consequentemente, esse duelo super importante contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E o Corinthians, Pio, hoje eu conversava com o Gui, com a Carol pela manhã, dá a impressão que o Luxemburgo quer descartar esta repescagem da Copa Sul-Americana. Embora o torcedor nunca goste de perder, mas para o elenco do Corinthians, que é muito curto, ele precisa resolver a situação dele no Brasileirão e tem Copa do Brasil, não seria uma má ideia o Corinthians ser eliminado de tudo. Mas acho difícil, acho que o empate o Corinthians já garante vaga aí para a repescagem da Sul-Americana. E agora os destaques da nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN.
Informação de hoje do jornal The Guardian, jornal respeitado na Inglaterra, que o Chelsea está próximo de contratar o atacante Ângelo dos Santos por 15 milhões de libras, cerca de 92 milhões de reais. Ângelo tem 18 anos, já esteve próximo do Flamengo no começo do ano, mas a negociação não avançou. Portanto, o Chelsea indo para cima de Ângelo. Como você disse, noite de Libertadores e tem decisão para brasileiros. O Internacional precisa vencer o Independiente Medellín no Beira-Rio para assegurar vaga nas oitavas. Já o Flamengo, que está praticamente classificado, encara o Alcas do Equador no Maracanã, mas fica de olho no jogo do Racing contra o Nublense na Argentina para saber se será o primeiro ou segundo colocado do Grupo A. Ontem o Atlético Mineiro empatou com o Libertad e garantiu vaga como segundo do Grupo G, que teve o Atlético Paranaense na liderança. Já o Fluminense não jogou bem, foi vaiado, mas mesmo com o empate com o Sport Cristal do Peru por 1-1 no Maracanã, garantiu a primeira colocação. O River Plate passou em segundo, viu, Pio? Ô, Fabião, e a gente até fala mais durante o programa, mas Giovani... Palmeiras negociou 50% do Giovani por quase 50 milhões, é mais ou menos isso, né? O Giovani foi negociado com o time do, me explode o nome agora, do Qatar, por 9 milhões de euros, que daria aproximadamente 52 milhões de reais. E esse time do Qatar, ele foi, a negociação foi aprovada por um time não de tanta exposição no mercado internacional, só que esse time do Qatar tem ligação com o grupo do PSG. Então o Palmeiras pretende ganhar mais aqui no futuro, né? Porque fica com 50% ainda do valor do jovem, bom jogador, o Giovani. E o Palmeiras vendeu, então, 50% por 9 milhões de euros. O Giovani, inclusive, já está no Qatar, fez exames e foi apresentado no novo time. A gente vai falar. O Arthurzinho já tá comemorando o gol aí, hein, Carlão de Freitas? Logo cedo, hein? Tá dando para ouvir? As férias chegaram, né, Pio? Você sabe o que significa isso. E ele pediu, deixa eu já fazer isso para eu aliviar. Ele quer participar aqui do programa. Arthur, claro. Por favor, se aconchegue. Dá uma olhada na camisa dele, o Rafael Pio. Vamos ver. Dá uma olhada. Vamos ver a camisa de Arthurzinho. Peraí, que não tá dando pra ver. Olha que coisa mais linda essa camisa da Argentina. E aí, Arthurzinho? Fã de Messi, Arthurzinho? Você é fã do Messi? E qual jogo que você está jogando lá agora? Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Agora presta atenção na comemoração do gol que tá vazando aqui, viu? Tá atrapalhando a transmissão aqui. Ô, Carlão, mas poderia ser pior. Ele poderia ter tomado o gol. Rapaz do céu, você tem suas meninas e você sabe como é que é essa coisa de brincar, né? Como eles são competitivos, né? E eles choram, né? Eles perdem, eles choram. É um barato. Não, é sensacional. Tá valendo. É o início das férias. Vamos Não, maravilhoso. Eu contei essa história aqui para vocês, mas eu vou contar no ar. Não escondo de ninguém. As minhas filhas, Letícia e Larissa, as duas são pontepretanas. Mãe ponte-pretana e as duas são ponte-pretanas. E aí no jogo contra o Sport, né, Carlão? Que foi domingo de manhã Moisés Lucarelli. No jogo contra o Sport, a gente tava em casa, eu tava lá fora e tal, limpando as coisas. De repente eu escuto as duas xingando, mas bravas e xingando. Pensei que elas estavam jogando videogame, tinha perdido. Eu falei, que foi, meninas? O juiz deu pênalti pro Sport, que não sei o que... Eu falei, eu não sabia nem... Pai, Pio? Oi, Fabião. Puxou o pai? Rapaz do céu, não, de time puxou a mãe, mas assim, né? Reclamando em barbaridade com o juiz e tal. Falei, ai meu Deus do céu, dois monstrinhos estão sendo criados. Tem que tomar cuidado. Eu não tive esse cuidado e esse monstrinho, entre aspas, já está criado. A frase do ano do meu Arthurzinho é assim, ele chora no ombro de uma amiga nossa e fala, mas só faltavam 2 minutos. Ele vai ter que aprender que 2 minutos, ao longo da vida, vai acontecer... Ele vai perder muito o jogo por causa de 2 minutos. Eu vou falar uma coisa pra você. Com certeza. Participe com a gente através do 19991869070. Seu filho torce pro mesmo time que você? Não. Você conseguiu fazer com que ele te desse esse orgulho?
Mande o WhatsApp, participe com a gente também através do youtube.com/CBN Campinas. Liga das Nações de Vôlei Feminino, nesse momento, lá na Tailândia, segundo set, jogaço, hein? Brasil e Itália. No primeiro set, a Itália venceu por 28-26. O primeiro set foi um jogaço. E agora, no segundo set, o Brasil acabou de virar 16-15. Brasil e Itália vão se enfrentando nesta que é a terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport SE-R Dynamic com taxa zero em 24 vezes, mais super bônus de até R$30 mil no seu usado. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Trânsito. 11h24, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Vou começar falando da Avenida Andrade Neves. Tem trânsito bastante carregado por lá, desde a Rua General Osório até a Avenida Barão de Itapura e mais à frente na chegada ao Balão do Castelo, isso no sentido Castelo. Agora, no sentido centro, as pistas seguem livres. A Avenida Barão de Itapura também tem lentidão na saída da rodoviária até a Avenida Francisco Glicério pela pista da direita e mais à frente na chegada à Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil encontra alguns pontos de lentidão sentido Vila Nova, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido centro, são boas as condições. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Tomate Carmen de R$ 9,99 por apenas R$ 4,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. CBN Esportes Campinas.
11h25, falando dessa questão de escolhas, Carlão de Freitas, a Beth mandou aqui. Bom dia, Beth. Ela mandou aqui, ó. Bom dia. Já estamos na 4ª geração. Meu avô, meu pai e minha filha, em termos de palmeirenses. Aí ela põe um detalhe. E todos casamos com corintianos. Minha filha, inclusive, namora um corintiano. Aí eu chego à seguinte definição, Carlão. A escolha, ou as escolhas da família da Beth, elas não foram de toda erradas, assim. Elas são palmeirenses, mas depois fizeram boas escolhas. Mas não adianta, todo mundo, por exemplo, em Campinas, todo pontepretano tem um parceiro que é bugrino, todo bugrino tem um parceiro pontepretano, algum parente, filho que o pai é bugrino, ou filho que é pontepretano. Isso acontece aos montes. Por isso que eu não entendo essas coisas. Que o cara... Quem briga é torcedor organizado. O cara de bem, o torcedor, ele pode ficar pé da vida numa derrota, com alguma acusação, mas ele não vai brigar por causa de futebol, cara. Sinceramente, ele vai discutir, ter aí algum momento de instabilidade emocional, mas ele não vai brigar por futebol. Ele não vai perder a amizade por causa de futebol. Já vai. Nosso amigo Du Stefanelli, por exemplo, abraço para Du, Grande Du, abraço. E a Ju Pontepretana, de família Pontepretana. O Du, se eu não estiver enganado, o pai do Du é pontepretano. É verdade, Carlão, verdade. O pai dele é pontepretano. Oi, Fabião. Eu já perdi a amizade, sim, viu, Pio? Já perdeu? Eu que torcia bastante para o São Bento de Sorocaba, eu torcedor do Ituano, como você sabe. Sim! Né? Então, um dia a gente teve um jogo aí, o São Bento acabou ganhando do Ituano, fiquei pé da vida, falei um monte de besteira. Ele também falou, e acabou que só depois de 3 anos voltei a trocar uma ideia assim, mais distante já. Caramba, cara! Essa rivalidade... Essa rivalidade Sorocaba e Itu é muito forte, né, Carlão? Com o Sorocaba preto e branco e Itu verde, né? Eu não tive momentos de perder a amizade. Já tive momentos de uma instabilidade. E aí no outro dia, eu pedi desculpas por algum excesso, por algum exagero, mas não perdi a amizade. Mas futebol é uma coisa maluca. Faz parte. Bom dia, galera, tamo junto, hein? Um desfalque que vai ser mais sentido do que a do Kaique França. Que tenha piedade da ponte. Cristiano Salvione. Ô, Cris, nenhum desfalque... não, desculpa, eu que li errado. Nenhum desfalque vai ser mais sentido do que o desfalque do Kaique França, tá certo, Cris, Carlão de Freitas? É um desfalque considerável, sem dúvida alguma. É claro que a ausência do Elvis também, o Elvis já fisicamente já não está apresentando um bom ritmo, jogou lesionado lá em Goiânia, né? Mas é um desfalque, o Kaique é uma referência da ponte, vai fazer muita falta lá em Itu. O Wilson Rocha está dizendo, bom dia, parece que o presidente da Macaca está bravo com o Carlão de Freitas, mas por motivo não tem. Pio, eu critico aquilo que eu vejo que está errado. Já elogiei várias vezes a diretoria da Ponte em alguns momentos. Ano passado, a contratação do Alisson foi uma contratação importante, uma aposta bem feita. Eu sou justo. Naquilo que eu entendo que está certo, eu vou elogiar. Naquilo que eu entendo que está errado, eu vou criticar. É só isso. Não sou contra a pessoa do Marco Antônio Eberlin, de jeito nenhum. Já dissemos no dia 26, né, que as críticas foram mais pesadas, contundentes. Já dissemos o valor que o Marquinho tem para a entidade Ponte Preta. O principal culpado de tudo que está acontecendo na Ponte, a meu ver, se chama o Sérgio Carnielli. Então, eu critico aquilo que eu estou vendo. Está errado. O que acontece na Ponte Preta hoje está errado. Porém, o que faz de certo, quando tem algo positivo, a gente elogia também. A gente elogia. Não tenho nenhum problema com a pessoa do Marco Antônio Eberlin. Só acho a gestão dele na Ponte Preta errada, equivocada. Só isso. Exatamente. Ô, Fábio Chaib, dá tempo, né, Valmir? Vou deixar para você, Fabião, comentar a mensagem do Luiz, lá de Nova Odessa. Bom dia, amigos da CBN. Queria ouvir os comentários de vocês sobre o golaço de bicicleta do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Que foi aquilo, Fábio Chaib? Coisa linda, né? E ainda por cima deu a vitória para o Botafogo. O Botafogo ganhou de 1-0 do Novo Horizontino. Quem não viu o gol tem que buscar aí
na internet para ver. O gol de fora da área, de bicicleta, ainda no primeiro tempo. Madruga, já tem até hashtags pela internet pedindo Madruga Puskas, que foi um golaço mesmo, premiando o jogador que acertou uma bicicleta de fora da área, cobrindo o goleiro. Já tem gente pedindo para ser eleito o gol Puskas do ano. Foi realmente uma maravilha lá em Novo Horizonte ontem. E não foi sem querer, Carlão, foi uma bicicleta mesmo, aquela bicicleta completa, tradicional. Cara, e de fora da área, que golaço. Pio, a hora que tiver que interromper, fique à vontade aí, Pio. Mas a gente está precisando de uma reciclagem de palpites, porque Vasco e Cuiabá, todo mundo foi no Cuiabá, um empate, deu Vasco. E ontem todo mundo foi Novo Horizontino e deu Botafogo. Acho que o palpitão tá tendo que ser ao contrário, viu? Que coisa absurda. 11h31, intervalo, repórter CBN. O Brasil venceu o segundo set contra a Itália na Liga das Nações de Vôlei Feminino, 25-20. A gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de junho de 2023. A taxa média de crescimento anual da população brasileira recuou entre os anos de 2010 e 2022 para o menor nível da série histórica iniciada há 150 anos. A informação faz parte do Censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE. De acordo com o levantamento, o avanço anual do número de habitantes no país chegou a 0,52% no período verificado. O menor crescimento tinha sido registrado entre 2000 e 2010. Na ocasião, o índice havia ficado em 1,17%. 163 afegãos permanecem num acampamento improvisado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em meio a um surto de sarna. São 46 a menos em relação ao contingente de ontem à noite. Uma parte foi encaminhada para abrigos de instituições parceiras e algumas pessoas seguiram viagem para outros destinos. Desde a semana passada, a crise humanitária piorou durante a questão da saúde pública. A doença chegou a atingir pelo menos 20 pessoas no local. A Prefeitura de Guarulhos acionou a Anvisa para o controle do surto. A agência reguladora, no entanto, contestou a responsabilidade pelas pessoas e alegou que os estrangeiros são um tema que compete ao Comitê Nacional para Refugiados. O Flamengo recebe hoje o Alcas do Equador, no Maracanã, às 9h30 da noite, pela sexta rodada da Libertadores. No mesmo horário, o Corinthians enfrenta o Liverpool do Uruguai, na Neoquímica Arena. Um pouco antes, às 7 horas, o Internacional pega o Independiente Medellín da Colômbia no Beira-Rio. Pela sexta rodada da Sul-Americana, o Bragantino encara o Taquari do Paraguai às 7 da noite no interior paulista. Um pouco mais tarde, às 11h, o Goiás vai enfrentar o Independente Santa Fé da Colômbia em Bogotá. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vai estacionar nas ruas de São Paulo? Parou, ativou a responsabilidade.
reparou, ativou a Zona Azul. Estacionar de maneira irregular causa multas. Quando for estacionar em uma vaga da Zona Azul de São Paulo, não esqueça de ativar imediatamente o seu cartão azul digital, através do app Estapar Zona Azul SP, pelo nosso site ou nos pontos de vendas oficiais. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. CBN Esportes Campinas. 11h35, bom dia, amigos da CBN. O meu mais velho, levei no brinco, comprei camisa, mas ele é da década de 90. Ele é do ano de 1990. E com 6 ou 7 anos, pegou aquele Corinthians de Rincon, Marcelinho, Ricardinho e companhia. Aí não teve jeito. Agora tô com uma de 3 e o caçula de 2, que não vão escapar de ser bugrinos. Se o Bugrão ajudar e o Palmeiras não atrapalhar, o JP de Moraes está dizendo. Eu acho que as duas coisas estão difíceis, Carlão. O Guarani ajudar e o Palmeiras não atrapalhar. Esse processo de educação clubística não é fácil. Tem um grande amigo meu, Pio, eu vou contar rapidinho. É assim, ele foi o primeiro jogo dele foi no Guarani. E o Guarani era melhor, disputava as divisões maiores, né? As grandes equipes vinham a Campinas para enfrentar o Guarani. E a Ponte Preta, o chamado co-irmão, estava lá na segundona, sofrendo pra caramba, tal. E aí, esse grande amigo meu, ele foi no Guarani. Ele viu uma grande exibição do Bugre e tal, o Bugre ganhou, a torcida saiu feliz e tal. Aí, no outro fim de semana, ele foi no estádio Moisés Lucarelli. Aí ele viu gente chorando, o time ruim, a torcida briguenta, a Tânia pegou e falou assim, caramba, eu gostei disso aqui, vou me apaixonar por isso. Olha que coisa, que história maluca, Rafael. Ele gostou do errado. Ai, aliás, tem muita música que fala de gostar do errado, né? Não adianta, não tem jeito. Quando ele contou essa história pra mim, eu falei, eu não acredito, que coisa. Bom, vamos falar da Macaca, então. Aliás, hoje ele não está ao vivo conosco aqui nos estúdios, porque ele vai para Itu, na transmissão de Ponte Preta e Ituano. Mas hoje, Carlão de Freitas, Fábio Chaib, meus amigos, é aniversário de Antônio Lupe. Muito bem, palmas para Antônio Lupe. Que Deus te abençoe, Lupe. Muito sucesso, muita saúde. Você é um cara sensacional, muito amigo, acima de tudo. Então, parabéns, aniversariante Antônio Lupe, informações da Macaca. Beleza, Pio, vamos com mais informações da Ponte Preta, que 9h30 da noite entra em campo para enfrentar o Ituano no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. A Ponte busca sua primeira vitória como visitante na Série B, tem um desempenho ruim atuando longe de Campinas, tanto é que marcou apenas um gol jogando fora de casa, e esse gol marcado foi no empate com a Chapecoense, e busca aí a reabilitação na Série B. A vitória seria fundamental, principalmente para acalmar o clima no estádio Moisés Lucarelli. Porém, o técnico Felipe Moreira tem muitos desfalques para a partida. O goleiro Kaique França, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Elvis e o Leonaldi foram vetados pelo departamento médico por conta de problemas musculares. Felipinho também está fora, além do Pablo Diego, do Mailton e do Gé, que estão em recuperação no departamento médico. Muitos desfalques para o técnico Felipe Moreira montar o time titular que vai enfrentar o Ituano. Só que, por outro lado, ele tem a volta do Fábio Sanches, que estava suspenso na última partida, do Ramon Carvalho, que estava impedido de jogar contra o Atlético Goianiense por conta das questões contratuais, e o Matheus Jesus está recuperado, está relacionado e pode, inclusive, aparecer no time titular da Ponte Preta. O provável time da Macaca: Pedro Rocha no gol, o Everton na lateral direita, Matheus Silva e Fábio Sanches na zaga e o Arthur na esquerda. Felipe Amaral, Luiz Felipe, Ramon Carvalho e Matheus Jesus no meio-campo, no ataque, Dudu e Eliel. Ontem,
o técnico Felipe Moreira participou de uma entrevista coletiva, as perguntas foram mandadas pelos jornalistas e a assessoria de imprensa gravou o material. E o treinador, ele confirmou que não existe nenhum problema no grupo de atletas, inclusive entre jogadores e membros da comissão técnica. Que dentro da Ponte Preta não tem nenhum problema entre comissão e elenco, entre diretoria e elenco, ou entre elenco e elenco. A gente é muito unido, tentando todo mundo sair junto por uma situação melhor da Ponte Preta, né? Para a gente pontuar, para a gente conquistar as vitórias, para a gente sair dessa situação. Então não tem problema algum. A situação do Gé e do Matheus foi por lesão. O Gé com um problema um pouco mais sério, ainda não está à disposição. O Matheus já está à disposição, já tem treinando 2, 3 treinos já com o grupo, porque não é só machucar, sair do DM e já voltar a jogar. Tem um processo de transição, depende de quanto tempo você ficou afastado no departamento médico, você tem que fazer uma transição para depois vir você poder ser utilizado pelo grupo, jogando e fazendo os treinos. Então o Matheus hoje já está à disposição do grupo, teve esse problema médico, fez a transferência e hoje já está incluso no grupo de atletas que poderá ser usado contra o Ituano. Esse é o técnico Felipe Moreira, que está pressionado, muitas críticas, principalmente nas redes sociais dos torcedores, por conta do trabalho do Felipe Moreira no comando técnico da Ponte Preta. 9h30 da noite, a bola vai rolar no estádio Novelli Júnior, jogo que terá transmissão da rádio CBN Campinas. Pio. É isso, Antônio Lupe, a partir das 9h da noite, a narração quando a bola rolar será de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, Antônio Lupe nas reportagens, Eliel Almeida ancorando toda essa rapaziada. Opinião, volto a dizer, minha, tá, gente? A gente vem pedindo para que a Ponte libere treinamento, libere entrevista coletiva. Ontem, como disse Antônio Lupe, teve uma entrevista coletiva com o técnico Felipe Moreira, mas os jornalistas não puderam ir até a sala de imprensa. Enviaram as mensagens, as perguntas por escrito e o Thiago Toledo, assessor de imprensa, fez as perguntas. Desculpa, gente, mas assim, uma coisa é você fazer a pergunta com a sua entonação, você se dirigir diretamente. A outra coisa é o assessor de imprensa ler a sua mensagem. Eu não estou dizendo aqui, o Thiago é um baita de um profissional. Ele não distorceria de forma nenhuma alguma pergunta. Mas a entonação do repórter para o treinador ou o assessor de imprensa lendo a mensagem, desculpa, para mim era a mesma coisa que o Thiago ter feito 2 ou 3 perguntas e o Felipe Moreira respondesse. Desfalques que serão muito sentidos hoje, Carlão? Serão, Pio. Desfalques consideráveis, jogadores importantes não estarão no gramado do Novelli Júnior. Kaique França, fundamental. O Elvis, com meia perna, é o jogador diferente do grupo, mesmo não vivendo um grande momento, mas é uma referência, a Ponte necessita dele. As boas notícias, a volta do Fábio Sanches, eu acho um jogador que passa segurança ao sistema defensivo, ainda mais a Ponte jogando com um goleiro reserva, tudo bem, o Pedrão é um grande goleiro, mas não é experiente, né? Não tem um currículo ainda mais neste momento que a Ponte vive, então a importância do Fábio Sanches, do Arthur, e principalmente do Matheus Jesus. Vamos esperar aí que seja um Matheus semelhante ao Matheus da Série A2, né? Em outro momento, é bem verdade, numa outra fase que a Ponte Preta vive, mas é um cara que pode ajudar bastante lá em Itu. Ano passado, né, eu sou muito assim refratário com relação a retrospecto. Eu acho que isso, para nós discutirmos, é muito bom. Na hora que a bola rola, isso não tem nada a ver. Mas ano passado a Ponte foi para Itu num cenário até parecido com o que vive hoje e conseguiu vencer. Na época tinha o Luca, não tinha o Elvis, mas a Ponte venceu por 2-1. Quem sabe hoje, né? Um cenário desfavorável, uma situação complicada. Nos bets da vida, eu acho que o Ituano leva aí vasta vantagem por tudo que vem vivendo. Estava numa má fase com o Gilmar Dalpozo, veio o Marcinho aí, deu uma sustentação para a equipe. É um Ituano favorito, sem dúvida alguma, mas a Ponte vai na superação, né? A gente espera aí que esta blindagem que hoje cerca o elenco, ela possa ter um lado positivo também. No meu modo de entender, é só negatividade, né? Esta falta de notícia, esta falta de clareza. Mas quem sabe dentro do elenco isso possa fortalecer e a Ponte realize um bom jogo, que consiga trazer pontos para Campinas, porque caso contrário a Ponte corre aí um sério risco de terminar
a rodada ou terminar esta quarta-feira na zona de rebaixamento, que é muito difícil depois para sair. Bom, alguns comentários em relação ao seu comentário, Carlão, e é muito legal essa participação e, claro, às vezes concordando, às vezes discordando. Primeiro, sim, os que concordam. Bom dia, CBN. Faço coro às críticas à diretoria da Ponte. Precisa começar a trocar, mas precisamos começar pela diretoria e não pelo time. Disse aqui o Guilherme, lá do Ouro Verde. Bom dia, grande equipe. Como sempre, comentários sensatos. Várias vezes também criticou o Guarani. E com as críticas o time às vezes melhora. Finalizou a Série B em 10º. Então, quando as críticas são construtivas, nada a declarar. Parabéns, Carlão, tá dizendo aqui o Marcelo lá do Jardim Marisa. Bom dia, CBN. Comentarista às vezes sabe mais do que os próprios dirigentes, tá dizendo aqui o Luiz. E aí teve um comentário do Léo, e muito legal, discordando, mas um comentário muito legal do Léo. Midiático Carlão, como ele sempre brinca aqui com a gente. Discordo terminantemente de você em falar que o principal culpado do que está acontecendo na Ponte foi o Carnielli. Você deve se lembrar que quando a Ponte já estava fechando definitivamente as portas como clube e sem a intervenção de Carnielli, na época, você não estaria nem comentando, pelo menos ainda, jogo da Ponte. As diretorias subsequentes foram ruins, não por causa de Carnielli. Valeu, é o Léo do Centro. Mas acho que, pelo menos que eu me lembro, quando você fala sobre as críticas em relação ao Carnielli, é a forma com que ele criou uma Carnielli dependência, né, Carlão? É nesse sentido. Olha, Pio, o porquê que eu acho que o Carnielli é o principal culpado, até para ser justo, eu tenho muitas críticas a essa diretoria, mas eu acho que todo esse processo de insolvência da Ponte Preta, ela começa com o Carnielli, né? A Ponte ela teve um boom com o Carnielli nos anos 90, início dos anos 2000, em que a Ponte viajava de avião fretado, em que tinha jogador de seleção brasileira, em que via Flamengo, Internacional e Grêmio, e eram presas fáceis para a Ponte aqui. Mas eram outros tempos, e isso também tinha a ver com a administração Carnielli, abastada de dinheiro, com o Marco Eberlin fazendo um grande trabalho como diretor de futebol, mas as coisas mudaram, o futebol mudou, e o Carnielli não mudou, né? A maneira dele tratar com o subordinado, a maneira como ele de tratar as pessoas ao seu redor, e isso gera revolta. Então, toda esta oposição ao Carnielli, ela acontece porque são pessoas que foram, em algum momento, destratadas pelo ex-presidente. O Marquinho foi um carro-chefe do Carnielli, Nenê Tonholo foi um carro-chefe do Carnielli, Marco Aurélio Moreira foi um carro-chefe, Felipe Moreira também, estou falando de pessoas que passaram pelo Carnielli com importância. Ricardo Koyama, Marcão Ribeiro, todas essas pessoas foram um dia da administração Carnielli e por uma situação ou outra eles, né, foram afastados por divergências e tal. Mas eu já ouvi muita coisa com relação a distratos que o Carnielli fez com funcionários e tal, e isso acaba magoando. Então, todo esse monstro da oposição que foi criado tem ali um quê de Sérgio Carnielli. Agora, isso também não faz com que esta administração não tenha erros. Tem muitos erros, sabe? O que eu disse ontem? A gente entende a falta de dinheiro, a gente entende a situação econômica do clube. Agora, ficar apontando que todos esses erros foram culpa da antiga administração, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, como sair disso? Né? A Ponte ela tinha um ativo chamado Alisson, de 10 a 12 milhões, em que ela perdeu por atraso de FGTS ou coisa nesse sentido. Como que um time que está passando o chapéu deixa escapar um valor desse, Rafael Pio? Tem o menino Maurício que venceu o contrato, mas saiu, ninguém sabe como é que foi a negociação, foi embora. Teve o menino Pedrinho que saiu, também ninguém sabe, saiu, já não pertence mais à Ponte Preta. Quando teve um momento de recuperação, de trazer a torcida de volta, que foi a Série A2, que a Série A2, no meu modo de entender, foi um atraso na vida da Ponte Preta, mas também teve as boas situações, como trazer a torcida de volta, ser campeã, e quando ela tinha o Hélio dos Anjos como grande chamariz, como a grande referência, aí por conflitos internos, por vaidade deste ou daquele, se encerrou o trabalho do Hélio dos Anjos para trazer o Felipe Moreira, que eu não sei que dívida de gratidão que o Marquinhos Berlim tem com o Marco Aurélio e com o Felipe, para colocá-lo como um treinador. Cara, eu tenho um profundo respeito pela família Moreira, sabe? Eu cresci ouvindo de Marco Aurélio, Vanderlei, de cá,
sabe? A minha infância foi cercada por estes nomes. Só que já passou, sabe? Agora, você trazer o Marco Aurélio para dar treino sem saber qual o cargo que ele exerce, o Felipe Moreira, qual o comando que o Felipe vai ter diante dos jogadores, os jogadores vendo que o pai está dando treino, que o pai ajuda, sabe? Então, a Ponte, ela teve, mesmo com esses problemas, ela teve várias situações para buscar a recuperação financeira com a venda do Alisson, técnica com a permanência do Hélio dos Anjos, e aí sim, aos pouquinhos recuperando, mas isso não aconteceu. Em virtude, sim, dos desmandos do presidente Marco Antônio Eberlin, em virtude dessa administração que, no meu modo de entender, não é uma boa gestão, e aí a Ponte está aí, naufragando, caindo para a Série C, a permanecer com este panorama aí, né? Ele fala que ele economiza porque ele paga 20 mil para o Felipe, economiza, mas se cair, e aí? Todas as verbas aí da Série B. Então, realmente é uma situação complicada, mas eu não tenho nada contra a pessoa do Marco Antônio Eberlin. Eu sou contra a maneira como ele dirige a Ponte. E não só o Marco Antônio Eberlin, eu fui um crítico ferrenho do Tiãozinho, eu fui um crítico ferrenho do Vanderlei Pereira, ainda não tinha assim, o meu espaço dentro da imprensa campineira, né? Ainda estava começando, assim. Mas do Tiãozinho para cá, tudo que eu entendo como errado, eu critico, e como eu entendo como certo, eu elogio. Claro. Sabe? Então, eu tento ser o mais justo possível. No meu modo de pensar futebol, o que está acontecendo com a Ponte hoje está tudo errado. E o caminho da Ponte é a Série C do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, a permanecer com este filme aí, este panorama que está estabelecido no Majestoso. Daqui a pouco, Fábio Scheibe com mais informações, as informações do Guarani, que joga também às 9h30 da noite. E para ir para o intervalo, tem uma música que é tocada depois da quinta latinha aberta, que diz o seguinte: enquanto você odiar o passado, não vai amar o presente. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Novas oportunidades para quem fez o Enem. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter a bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições 27 a 30 de junho. FIES, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso. É Justiça Social. Inscrições de 4 a 7 de julho. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. 11h54, 9h30 da noite, tem Mirassol e Guarani. Adriana Almeida, direto do estádio Brinco de Ouro, vai trazer todas as informações. Mas quem fala do Bugre agora é Júlio Nascimento. E aí, Julião? Oi, Pio, mais uma vez um abraço para você, né, Pio? Falando sobre o Guarani, que entra em campo hoje em busca da segunda vitória consecutiva. O Guarani pode aí voltar a figurar na parte de cima da tabela. A recuperação no último jogo foi muito importante contra o Vitória, né, um dos principais times do campeonato. A gente tem falado muito sobre essa agenda difícil do Guarani, né, Pio? Primeiro, enfrentando o Vitória dentro de casa. O Guarani foi lá, conseguiu, numa grande atuação, 3 pontos. Hoje enfrenta o Mirassol, que é um time também de muita organização, comandado por um ex-bugrino, né? O Moser é o técnico da equipe do Mirassol. Mirassol de olho em voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro.
E é claro que existe uma dificuldade grande esperada para a partida de hoje, mas uma confiança muito grande também da comissão técnica do Guarani em uma nova boa apresentação. O que pode mudar em relação ao último jogo, Pio? Na defesa, o Lucão volta a ficar à disposição e a tendência é que ele entre na vaga do Alvarinho. O Alvarinho foi elogiado, mais uma vez, a versatilidade do Alvarinho acabou ajudando o Guarani, né? Na última partida escalado como zagueiro, mas se entende que neste momento o Lucão é o titular da posição e por isso ele volta ao setor para atuar ao lado do Valber. E no ataque, a principal dúvida. O João Vitor foi muito bem, 2 assistências, mas tem o Bruno José voltando também de suspensão, que fica à disposição do Humberto Louser. Quem atendeu a imprensa foi o meio-atacante Bruninho. 6 gols na temporada, Bruninho marcou contra o Vitória também, e ele fala sobre esse momento com a camisa do Bugre. Muito importante, né? Me sinto muito feliz aqui. É um clube que eu me identifiquei bastante, gosto muito de estar aqui. Fico feliz, né, de estar podendo contribuir fazendo gols, dando assistências e também no aspecto defensivo, jogando uma função um pouco diferente do que eu estava habituado, jogando aberto pelas pontas. Eu estou mais acostumado a jogar atrás do centroavante, no próprio camisa 10 ali, mas fico muito feliz. É um clube que eu me sinto muito à vontade e eu pretendo continuar assim. Bruninho aposta no fator casa para que o Guarani volte a figurar na parte de cima da tabela. Sim, muito importante, né? Se não me engano, a gente vinha de 6 jogos sem vencer. Importante voltar a vencer em casa, que, querendo ou não, aqui é a nossa força e tem que fazer a diferença no nosso mando de campo. Ele também convoca o torcedor do Guarani, lembrando que o jogo é às 9h30 da noite. Muito importante, né? Me sinto muito feliz aqui. É um clube que eu me identifiquei bastante, gosto muito de estar aqui. Fico feliz, né, de estar podendo contribuir fazendo gols, dando assistências e também no aspecto defensivo, jogando uma função um pouco diferente do que eu estava habituado, jogando aberto pelas pontas. Eu estou mais acostumado a jogar atrás do centroavante, no próprio camisa 10 ali, mas fico muito feliz. É um clube que eu me sinto muito à vontade e eu pretendo continuar assim. Provável Bugre de hoje, de Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, João Vitor ou Bruno José, Bruninho e Derek. Rapidamente, Carlão, que ele tá numa posição assim diferente da que ele gosta, mas que tá dando certo, tá dando, né, Carlão? Sem dúvida, Pio. Hoje o Guarani vive um momento de recuperação dentro da Série B, sob a batuta do técnico Humberto Louser. Aí Bruninho, Derek, João Vitor, né, o próprio Isaac, essa nova formatação da equipe. O Humberto teve coragem, personalidade para abrir mão do Regis, que não vive um bom momento. A gente sabe que a qualidade do Regis é irretocável. Daqui a pouco ele volta aí para ajudar o Guarani, mas não estava ajudando como um titular, e contra o Vitória deu super certo. É uma formatação mais retraída, ele gosta de jogar com as linhas baixas, mas com um contragolpe muito forte pelos lados, com o Bruninho, com o Diogo Matheus, outro lado com o Mike, com o João Vitor também, o Derek se movimentando bastante. Então, com o Guarani, que teve um triunfo com muita autoridade diante do Vitória, a gente espera que isso se repita hoje diante do forte Mirassol. E como o Júlio até disse aí, ele está sentindo e é também mais ou menos o mesmo termômetro que eu tenho. Eu creio que só o Alvarinho deverá sair. Fez uma boa partida contra o Vitória, mas o Lucão dá uma segurança, é um cara da posição e tem tudo aí para se entrosar com o Valber. No chutômetro, eu acho que essa é a única mudança. Nas demais, o Humberto Louser não vai realizar mudanças drásticas, não. Deve ser a mesma base que venceu o Vitória na última rodada. A última, Fábio Scheibe. O Bayern de Munique tenta a contratação do atacante inglês Harry Kane. O clube alemão oferece 70 milhões de euros, cerca de 365 milhões de reais. O Tottenham rejeitou a primeira oferta, que era um valor ainda maior pelo artilheiro, que completa 30 anos no próximo mês e que ainda nunca levantou um troféu na carreira, viu, Pio? Nossa, 300... Quanto, Fábio? 70 milhões de euros, cerca de 365 milhões de reais, mas o Tottenham achou pouco, Jesus. Que era ainda mais pelo grande artilheiro. Você tá maluco, bom, que coisa de louco. Vambora, Valber. Tem gente que não quer erguer o troféu, mas não vale tanto assim não, Carlão. Ele faz muito gol, mas não levantou a taça, né? O europeu, ele se preocupa muito com isso, mas é um grande atacante, é artilheiro. Nossa senhora. Carlão, até às 4 no Arena e na Jornada Esportiva. Valeu, Pio, abraço. Valeu, Fábio Scheibe, até às 4.
Valeu, Pio. Valeu, gente. Às 4 tem o Arena CBN com Eliel Almeida, que na sequência vai para Itu, tem Ponte, Ituano, tem Mirassol e Guarani, muita coisa ainda hoje na CBN Campinas. Tchau. CBN Esportes Campinas.